Ah, ok, então. Pessoal, desculpem, a conexão caiu e por algum motivo finalizou a transmissão e tentei mexer aqui, eu acho que agora voltou, tá? Bom, eu tinha finalizado o Naves para me poder entrar com o usuário que eu criei novo para a gente ver como que ele vai aparecer, tá? Então eu vou entrar aqui de novo, ó, vou clicar no ícone e aí o usuário que eu tinha cadastrado foi o Ferreira e a senha eu coloquei 123. Então aí vou dar um OK. Aí o que acontece? Aqui ele me apareceu essa mensagem: atenção, o screensaver do Naves está desligado. Aquela configuração que eu estava mencionando para vocês, que vocês poderiam colocar de 10 a 15 minutos ou simplesmente desativar, que é aquela proteção de tela que vai abrir e quando você fica ausente por um determinado tempo, quando vocês desativam aquele recurso, ele vai, sempre que vocês se logarem no sistema, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Não é uma mensagem de erro, é só um aviso falando que o seu screensaver está desligado, tá? Eu dou um OK e aí eu posso trabalhar normalmente com o sistema. Ok, ó, eu vou sair daqui e aí ele trouxe aqui para mim as informações, ó. O Wagner, o usuário Ferreira, as permissões. Por que eu não estou vendo os outros dados? Porque ele não marquei no usuário dele, ó. Não está marcado, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que sair daqui. Ele não pegou todos os dados. Ó, vou sair, vou entrar de novo com o usuário meu. Vou lá, utilitários, configurações, usuário do sistema. Vou clicar duas vezes no Ferreira, configurações, eu vou começar a marcar. Eu quero que apareça o to-do list, finanças, compras, monitor, aniversário. Ó, o meu ativar screensaver está desativado. Eu vou pegar aqui e vou me basear em outro usuário. Esse super não está pegando legal. Por exemplo, Renata. E vou dar um OK. Eu vou vir aqui nos inativos e vou ver que tipo de permissão que a Renata tem. Ó. Praticamente ela tem permissão a tudo. Então eu vou sair daqui e vou entrar de novo com o usuário Ferreira para mim poder ver agora com essas alterações como que ele vai aparecer. Bom, aí o que ele fez? Agora trouxe as cockpits para mim, as mini janelas, trouxe para mim todos os botões de atalho. Então ele praticamente veio com a permissão total. E eu nem precisei ir no usuário dele, né, que é aqui ó, utilitários, configurações, usuário do sistema. Ó, como eu estou me baseando em um perfil, observa que aqui ele não tem perfil para ser selecionado. Agora, se eu tivesse feito o inverso, ó, tivesse marcado como particular, ó, ele mexe, aí ele aparece. Ó. Aqui, ó, ele como usuário particular, ele não tem acesso nenhum. Ó. Tá tudo em branco. Porém, como eu falei que ele está baseado em um perfil, então todo acesso que aquele perfil tem, ele vai ter também. Isso é vantajoso para quem tem bastante licença e tem que ficar separando por grupos. Por exemplo, tenho 10 licenças, ó, e dessas 10 licenças, 5 são arquitetos, 2 é coordenador e 2 administrador. E esses 5 vai ter um tipo de acesso, os 2 coordenadores vai ter um outro tipo de acesso e o administrador vai ter acesso total. Então, para mim poder ter que entrar arquiteto por arquiteto e ficar marcando o que cada um tem que fazer, é mais viável eu vir aqui criar um usuário fictício, tá? Como que a gente fala que é usuário fictício? A primeira coisa que vocês têm que fazer é incluir, dar um nome, exemplo, vou dar de arquiteto. Arquiteto já tem, vou colocar arquiteto 1. E eu já vou falar que ele é um usuário inativo, para ele não ocupar licença. E aí eu venho aqui, dou um OK, tá? Não preciso dar permissões nem nada, porque ele é um usuário ativo. Só o que eu vou utilizar desse recurso de arquiteto é somente
Ó, já existe. Então, vou colocar aqui arquiteto 2. É somente as permissões que eu quero utilizar. Ah, tá. Ó, aí que eu venho aqui nos usuários inativos, ele está aqui, ó, arquiteto 10. Aí eu venho na aba de permissões e vou falar assim, o que o arquiteto tem que ter acesso. Aí eu vou marcar, ó, o arquiteto ele pode cadastrar cliente. Ah, pode. Então eu vou vir aqui e vou colocar incluir. Ele pode editar? Pode. Ele pode excluir? Não. Então, os outros eu não vou dar acesso. Ele só pode visualizar, incluir e editar. Agora não, o arquiteto pode fazer tudo. Eu venho aqui no todo e já marco que ele já dá acesso total. Então eu faço isso, né? Vou perder um tempo fazendo esse tipo de configuração, mas depois que eu finalizar essa configuração, aí eu só vou vir lá no cadastro do usuário, vou incluir o usuário novo e aí eu venho aqui e falo assim, ó, este usuário vai ter perfil de arquiteto. Pronto. As permissões que eu já tinha definido vai ser igual para esse, vai ser igual para os outros que eu vincular. Se um dia eu precisar fazer uma alteração no perfil de arquiteto, eu não vou ir entrar usuário por usuário, eu vou direto no usuário inativo, clico duas vezes não, seleciono ele e vou na aba de permissão, altero o que eu preciso e essa alteração vai refletir para todos os usuários que estão vinculados a ele. Tá? Então, essa é uma forma mais fácil de você dar permissões, mas caso você tenha bastante licença, se só tem uma, duas ou três, muitas vezes, e cada um vai ter o seu tipo de acesso, compensa você ir lá em cada um e fazer os acessos que ele pode ter. Se todos vão ter o mesmo acesso, dá o acesso para um e usa esse que você deu acesso como perfil para os demais. Ok? Pronto, e aí o usuário tem aqui. Aí ele vai começar a contabilizar do zero, né? Porque é usuário novo. Então aqui ele daqui a pouco vai aparecer os minutos já que ele contabilizou que o usuário Ferreira estava trabalhando. E aí, a partir desse momento que você começou a criar os usuários, muitas vezes é até melhor, se você já tem as pessoas certas que vão realizar os cadastros, é melhor você já definir quem são os usuários e aí você começa a dar as permissões para ele e eles vão começar a fazer os cadastros de cliente, fornecedor, de contato, tá? Aí tem que ver, né? Se cada arquiteto for cadastrar o seu cliente, seu fornecedor, é interessante criar uma forma de seguir um padrão para um cadastrar de forma abreviada, outro cadastrar só com letra maiúscula, outro só com letra minúscula. Muitas vezes fica interessante uma pessoa ficar responsável por isso, né? Por alimentar o cadastro. Tá? Mas aí fica a critério de cada escritório como definir a inclusão desses dados. Mas a princípio é necessário que faça essas inclusões. Passe primeiro por esses dados e aí sim com isso a gente vai conseguir informar quem é qual projeto a gente vai cadastrar, porque aí a gente já vai ter cliente para informar, quais são as receitas, quais são as despesas, qual é o orçamento que a gente vai gerar, qual tipo de reserva técnica a gente vai receber, mas para poder trabalhar com todas essas informações, primeiro precisa realizar esses tipos de cadastro, ok? Bom, pessoal, o treinamento de hoje é isso, tá? Só uma coisa que ficou faltando aqui, na verdade, é que essa versão 18, né, algumas versões já mais antigas, ela já tem a função de vocês trabalharem com um aplicativo no celular, ok? Então, como que funciona essa opção? Você vai lá no Play Store
do seu aplicativo, vai baixar um aplicativo chamado Naves Mobile. É um ícone verde, tá? Aonde você vai poder entrar com um usuário e uma senha. E nesse aplicativo você vai poder visualizar seus clientes, fornecedores, seus contatos. Vocês vão poder visualizar as tarefas. Além de visualizar as tarefas, você vai poder informar se essas tarefas você está concluindo ela ou não. Você pode mudar o status da tarefa. E por último, você vai poder apontar e apropriar horas pelo celular. Tá? Para esse mecanismo funcionar, primeira coisa que a gente faz os cadastros, cliente, fornecedor, contato, cria os usuários. Ao criar os usuários, eu vou vir aqui no utilitários, configurações empresa principal, né? Todos os usuários têm que ter um e-mail cadastrado, esse e-mail não pode se repetir. Eu vou vir aqui na empresa principal e vou vir na última aba chamada de ASM. E vou ativar esse recurso chamado de utilizar ASM Ação Sistema Mobile. Quando eu faço essa ativação, ele vai me dar essa mensagem, ó, confirma o processo da empresa Ação Sistema número tal, tal, tal. Se eu falar que sim, ele vai fazer um processo de verificação se os dados que foram lançados no sistema estão com as informações corretas. Ele vai subir esse dado para a nuvem e ao finalizar esse processo, você vai poder entrar com um usuário e uma senha e fazer essa consulta, tá? A tela que vocês vão visualizar aí, quando vocês conseguirem entrar com usuário e senha, é mais ou menos essa aqui, ó. asm.tecto. É essa tela que você também vai poder entrar pelo site, ó. Digitando esse link aqui, esse caminho que eu mostrei, você vai poder entrar em qualquer página da web através desse link. No celular, quando você abaixar o aplicativo, ele vai aparecer assim, ó, para entrar com usuário e senha. Você vai pedir para entrar e ele vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela que vocês estão visualizando, vai ser idêntica ao aplicativo do celular, onde você vai ter lá a sua agenda, apontamento e apropriação, biblioteca, tarefas. Então, exemplo, agenda. Se eu clicar aqui na agenda, eu quero pesquisar o endereço de um cliente que eu tenho. Então, eu venho aqui, coloco o nome do cliente, dou um OK. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar e vai mostrar para mim, ó. Contato. Clico dentro dele e ele vai abrir para mim, ó, o telefone, o e-mail, tá? Ó, o endereço, CEP, bairro. Então, é interessante vocês terem isso também, tá? Mas, como eu falei, primeiro tem que alimentar a base de dados de vocês. Feita a alimentação da base de dados, vocês vão fazer aquele caminho que eu mostrei, que é ativar. Logo, o sistema vai pedir para vocês trocarem a senha, tá? É só um padrão. Se vocês quiserem manter a mesma senha, é só digitar a mesma senha, não tem problema. E o login senha que vocês vão usar para acessar essa ferramenta na web ou no aplicativo é o e-mail que vocês cadastraram lá no cadastro de usuário, que é aqui, ó, utilitários, configurações do usuário do sistema. Tá? Então, se eu clicar 2 vezes, ele vem aqui, ó, é esse e-mail que ele vai utilizar como login, e a senha é a mesma senha que você colocou aqui, ó. A mesma senha que você cadastrou aqui é a senha que você vai utilizar lá. Então, com este recurso, você tem essa ferramenta também. Ah, eu fui fazer uma visita, estou fora do escritório, preciso pegar o telefone de um cliente. Então, se tiver tudo atualizado corretamente, você, pelo aplicativo celular, você vai lá e faz a consulta via web, via nuvem, né? Ele vai lá, tá na base na nuvem lá esses dados, eu posso consultar. Tá? Nada de financeiro, relatórios, isso eu não consigo ver pelo aplicativo. Somente essas informações que eu passei para vocês. Tá? Então, você também tem esse recurso para utilizar na ferramenta. Ok?
Bom, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui quais são as dúvidas que você tem para a gente poder continuar. Tá. Deixa eu pegar aqui do... Márcia, relatórios. Que tipo de relatório, Márcia? Porque até então a gente só está falando sobre cadastros. Você está falando relatório financeiro, isso são os módulos que a gente vai ver futuramente. Agora, se é um relatório, eu quero saber os dados cadastrais do meu cliente. Se você for colocar os dados só os dados do cliente, aí tudo bem, eu posso até mostrar, mas se é relatórios para saber quantidade de horas de projeto, dos cadastros, tá? Bom, relatórios, se você quer de vários clientes ao mesmo tempo, o melhor local para buscar é dentro da agenda. Tá, ó. Você vem aqui na agenda, você vai fazer o filtro que você deseja, ou por categoria, ou se é de fornecedor por atividade, ou se é contato por profissão. Você vai fazer o filtro que você deseja. Quero só trazer meus clientes. Ó. Desmarquei aqui, executei. Ele trouxe a lista dos meus clientes. E aí eu pego e clico no botão imprimir. Pronto, tem um relatório aqui, onde ele me traz os dados, né? E-mail, endereço, cidade, CEP, telefone. Ah, tem mais outros tipos de relatório? Se vocês forem navegando aí com calma depois, vocês vão ver outros tipos de relatórios bem mais simples. Relatório parcial. O que é relatório parcial de cliente? Onde eu venho aqui e ele me traz aqui, ó, nome, endereço, bairro, cidade, CEP, ó, telefone, e-mail. Nas próprias telas de cadastro, dependendo, você também consegue gerar relatório. Aqui na tela de cliente, você tem esses tipos de relatório: relatório parcial, relatório completo, relatório por categoria. Ó, quero só clientes de órgão público. Ou por status, eu quero só clientes com status ativos. Ou por aniversariantes, eu quero clientes que façam aniversário somente em janeiro. Então, você tem aqui a opção do cliente e as opções do relatório. Fornecedor. Tem aqui relatórios completo ou relatório por atividade. Atividade assim, eu quero todos os meus fornecedores que trabalham com marcenaria, ou todos que são da parte hidráulica, elétrica, enfim, dependendo da atividade que você colocar. Ó. Cliquei, vem aqui, ó, escolho qual é a atividade que eu quero, um exemplo, alarmes, peço para imprimir e ele vem aqui e traz para mim o nome desses fornecedores. Que isso também eu posso estar fazendo, como eu falei, dentro da agenda. Porque ó, aqui você vai ter a opção, eu quero todos os meus clientes que são corporativo. Executa o filtro, ele traz, ó, opa, não, eu quero somente os que são residencial. Ele vem aqui e traz. E aí, você feito o filtro que você deseja, porque assim, antes de você. Isso é padrão também para os outros relatórios que vocês vão visualizar. Primeiro eu faço o filtro, né, que são esses campos aqui que eu tenho, eu pesquiso de acordo com aquilo que eu quero, e aí eu executo o filtro e peço para imprimir. Tá? Vocês vão observar que em algumas telas você tem essa opção de impressão, que ela é uma opção padrão do sistema, ela já define o que vai trazer no relatório, e você tem essa outra opção, que é uma opção personalizada. Né? É uma impressão que ele traz tudo para você na tela, porém ele permite, antes de gerar o relatório final, você modificar as colunas, se você quer ou não trazer. Exemplo, eu não quero que apareça nesse relatório a opção de fax, ou de celular ou comercial. Eu quero agrupar por nome por nome. Então eu venho aqui, ó, arrasto para cima. Então eu vou meio que montando
como que eu quero visualizar esses dados. Ao finalizar essa alteração que eu fiz, eu venho aqui no botão Visões, ó, clico no mais e eu dou um título para esse novo relatório que eu montei. Dou um OK. Pronto, está salvo. O que, que acontece? Quando eu fechar e pedir para imprimir de novo, todas aquelas alterações que eu fiz, ele volta no padrão. Trouxe todas. Porém, se eu vir aqui na opção Visão, ele vai estar aqui salvo. Ó. Quando eu clico 2 vezes, ele já vai trazer o modelo para mim. Então, se você observar, você pode criar vários modelos aqui. Você vai definindo. E aí, quando você precisar imprimir, você só abre essa tela de visão, clica 2 vezes, ele vem para o layout que você montou na tela, e aí você pede para imprimir. Ó. Aí sim ele vai formar o layout de impressão para você. Posso salvar isso em PDF, em Word, exportar para Excel. E aí, ou pedir para imprimir direto. Tá? Então, isso vale também, isso não é só para agenda. Tá? Se vocês, conforme a gente for navegando pelos módulos, vocês vão observar que em bastante telas do sistema você vai ter essas duas opções de impressão. Uma que é a opção do Navis, que já foi definido pelo próprio desenvolvimento, e o outro que traz tudo também, porém você que define aquilo que você quer imprimir no papel, ou aquilo que você quer visualizar como resultado final. Atividade, contatos, também a mesma coisa, eu tenho um relatório de contato ou relatório completo. Então, assim, se você realmente vai precisar de algum relatório, acho que o melhor local para você obter essas informações é a própria agenda, ok? Márcia, respondi sua dúvida? Roseli, você pode, por favor, colocar a pergunta de novo aqui para mim poder te ajudar? É porque o histórico do outro, como ele fechou, eu não consegui visualizar. Natália, você tem aí em algum histórico a dúvida da Roseli? Você poderia colocar aí para mim de novo, por favor? Obrigado, Roseli. Na verdade, não, tá? O envio do e-mail, vou voltar lá no envio do e-mail do Naves pela agenda. Na verdade, o que a gente faz, né? A gente faz um filtro, como eu estava mostrando agora há pouco da questão do relatório. Você faz um filtro como se você fosse definir aqui quais seriam as pessoas que você gostaria de enviar alguma informação. Mas não é pode até colocar uma imagem no corpo, mas enviar arquivos seria um pouco mais complicado, né? Mas se você usar essa ferramenta para enviar e-mail marketing ou um comunicado, seria o ideal, tá? Porque o que acontece? Quando você pede para enviar o e-mail, ele fala assim, é o e-mail padrão ou e-mail customizado? O customizado, ele pede para você adicionar uma imagem. Por quê? Ele não vai como um anexo no e-mail, ele vai como ele pega o que eu adicionar aqui dentro
Exemplo, eu adicionei uma imagem ou adicionei um arquivo. Ele pega essa informação e ele abre no corpo do e-mail. Ele não vai anexado para a pessoa ir lá, clicar e abrir. Então, qualquer informação que você precisa enviar, que seja documentação, é aconselhado você fazer isso direto pelo seu programa de envio, que é o Outlook ou pelo Gmail, enfim. Aqui seria interessante mais você falar, vou enviar um exemplo, um cartão de Natal, ou vou enviar um comunicado aos meus clientes que vai acontecer tal coisa. Então você faz uma lista, né, de para quem você quer enviar. Isso é possível como? Falar assim, olha, eu tenho lá 100 clientes, só que eu quero enviar somente para 10. Você pode fazer isso aqui, ó, comercial, listas, incluir. Aí você dá um nome para esse grupo, tá? Vou colocar aqui, sei lá, janeiro, promoção. Vou dar um OK, vou editar e vou falar assim, ó, dentro desse janeiro promoção, eu vou somente, quero só que receba o cliente webinar, o Sérgio, dos fornecedores, eu quero somente o Ação Sistema, o Fast Shop, e dos meus contatos, somente a Regiane, um exemplo. Então, eu vou definindo aqui dentro do que eu quero desse grupo. Montei a minha listagem, eu volto lá no comercial agenda, venho aqui na minha listagem e falo assim, ó, seleciona, executa, e ele traz somente aqueles que eu selecionei. Aí eu venho, clico no e-mail e eu coloco. Se é padrão, eu vou aqui e vou digitar um texto. Se é customizado, eu venho aqui customizado e adiciono uma imagem para que quando eu enviar esse e-mail para essas pessoas que estão aqui embaixo, essa imagem aparecer no corpo do e-mail. Tá? É assim que o sistema funciona. Tá? E lembrando que ele não armazena histórico e se alguma dessas pessoas te responder, essa informação não vem direto para o e-mail, ela vai para outro lugar. Algum exemplo, seu Outlook ou para o seu Gmail, Hotmail, que está lá cadastrado com esse e-mail padrão. Tá? Então, por isso que eu falei que, dependendo do que você precisar, isso aqui não vai te ajudar. É mais para essa função que eu te falei. Porque, vou enviar um e-mail marketing porque eu já tenho todos os meus cadastros aqui. Não preciso de histórico. Então, ok, aqui fica excelente para você fazer. Só que para isso também acontecer, dentro das configurações aqui de utilitários, ó, você tem que fazer a configuração de e-mail, que é informar o e-mail padrão, qual que é o e-mail de entrada e de saída, qual que é a porta, a senha, como se você estivesse fazendo uma configuração do Outlook. Você tem que pegar esses dados e configurar aqui dentro para que isso você possa fazer esse processo de envio. Espero que tenha respondido sua dúvida. Essa pergunta que você me fez do relatório de horas tem sim, tá? Mas a gente não vai ver hoje. Isso é só no próximo, no treinamento que a gente vai falar sobre apontamento e apropriação de horas. Se você puder, nesse dia, me fazer essa pergunta de novo, aí eu te mostro qual é o caminho. Mas hoje eu não consigo te mostrar. Isso mesmo, no cadastro de função, valor médio por hora, sempre o valor da proposta vai utilizar. Só que assim, quando você configura este valor, não quer dizer que você tenha que usar ele. É que assim, toda vez que você for criar uma proposta nova, de padrão sempre vai aparecer esse valor. Porém, se você quiser ir lá naquele momento da proposta e alterar aquele valor, você pode alterar. Assim, só que padrão toda vez vai aparecer um exemplo. R$ 50 foi o que você definiu no cadastro do arquiteto. Então, toda vez que você inclui uma proposta nova, vai aparecer 50. Porém, fala assim, nessa proposta não vai ser 50, vai ser 45. Eu posso ir lá e alterar na própria proposta, tá? Mas sempre vai ficar padrão. Ok? Que bom. Mais alguém tem dúvida?
A William fez uma pergunta aqui. William, deixa eu entrar aqui. O apontamento e apropriação feito pelo Naves Mobile é você entrando aqui, ó, nessa coluna apontamento e apropriação, ó. Você vai escolher aqui o dia. Vai clicar aqui na apontar e apropriar, ó. E você vem aqui e escolhe o período. Aí você vem um exemplo, eu quero apropriar na parte da manhã, às 10 horas. Então eu clico aqui nessa linha das 10, dou 2 cliques. Aí eu venho aqui e informo, ó, iniciou, sei lá, 10 horas, finalizou 10 horas e 40 minutos. Eu venho aqui e escolho se é apropriação para empresa ou para projeto. Primeiro você vai ter que ter os projetos cadastrados. Escolhi, informa que se for essa apropriação ela vai ser feita por fase, e aqui eu venho aqui e descrevo o motivo. Eu não posso fazer isso porque é uma base, é a nossa base mesmo, então não dá para fazer esse tipo de apropriação. Eu venho aqui, coloco o motivo e clico no botão gravar. Pronto, feito isso, ele vem aqui na linha e mostra para mim uma linha verde falando que foi feita uma apropriação. Acabou. Aí, de tanto e tanto segundo, essa informação ela vai para a nuvem e aí vai ter um mecanismo no seu servidor lá junto com o banco de dados que vai pegar esses dados e atualizar o servidor do Naves. Acabou. Tá? Lembrando que o apontamento e apropriação que eu faço no meu servidor, isso não sobe para a nuvem, tá? Então não adianta querer comparar o total de horas que foi apontado e apropriado visualizando o aplicativo com o total de horas apontadas e apropriadas que está lá no servidor. Porque no aplicativo só vai aparecer aquilo que foi feito pelo aplicativo. No servidor vai aparecer o que foi feito pelo aplicativo, mais o que foi feito direto pelas máquinas da estação lá de trabalho. Então não dá para fazer esse tipo de verificação. Mas basicamente esse é o processo que a gente faz para poder fazer apontamento e apropriação, né? Clica aqui, apontamento e apropriação, escolhe o dia, ou escolhe o horário de início e término, se é apropriação para empresa ou para projeto, para fase, e dá um gravar. E ele vai lá e registra para você. O to-do list, a gente vai falar sobre... vai falar ele no momento que a gente estiver falando sobre apontamento e apropriação de horas. Ou até mesmo no próximo treinamento a gente já vai estar falando sobre ele, porque essas tarefas, que é do to-do list, está envolvida na parte de proposta e de projeto. Então, provavelmente na semana que vem a gente já vai estar falando do to-do list. William, só a nuvem alimenta. Na verdade, o servidor alimenta a nuvem com os dados cadastrais, que são os clientes, fornecedores e contatos, os projetos e as tarefas, e os usuários, né? A atualização dos dados do usuário. É isso que o servidor manda para a nuvem. E aí, aí no aplicativo, quando você vai visualizar todos esses dados que ele mandou, que são esses cadastros, e lá no aplicativo você vai inserir as horas. Aí o servidor ele vai lá, lê as informações de horas que está na nuvem e traz para o servidor para juntar com as demais horas que foram apropriadas. Tá? É isso que ele faz. Eu não entendi muito bem essa condições de pagamento, mas também é uma coisa para um próximo treinamento. Mas faz, tá? Quando a gente está no financeiro, aí fica mais fácil conseguir te responder essa pergunta. Mas ele cadastra receitas para cliente, despesas para fornecedor.
Pode fazer um to-do list não relacionado a projeto, a gente geralmente chama isso de to-do list administrativo, tá? Não tem problema. Pode fazer sim, o to-do list para pessoas que só fazem serviços no financeiro. Tá? No momento que você cadastra as tarefas, ele pergunta se está associado a projeto ou não, e você que vai e define. Ok? Ok, Oseli? Você que informa esse vencimento quando cadastra o título. Não. Cadastro de cliente só vai aqueles dados básicos mesmo. Aí essa parte de vencimento é uma outra etapa que você vai informar para dentro do sistema. Porém, você precisa do cliente para vincular que aquele título é daquele cliente e que aquele cliente tem uma parcela com esses vencimentos e com esse valor. É uma questão de mesclar informação. Eu vou pegar uma informação de um canto, vou inserir em outro e vou juntar esses dois dados para me poder saber de quem é aquele título. Ok? Sobre esse dos vencimentos aí que você me perguntou das tarefas. Vamos ver sim, tá? Mas essas perguntas que você está me fazendo, as que não ficaram claras, deixa marcado em um canto e aí no momento que a gente entrar nessa parte de financeiro, você me faz essa pergunta de novo para me poder te responder para tentar ficar mais claro, tá? William, mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então obrigado aí pela presença de todos. Desculpa aí o transtorno que a gente teve, tá? No próximo treinamento, o módulo é proposta e projeto. Vai ser às 14 horas. Então, quem puder, participa. Não deixa para assistir a videoaula depois, porque você não tem as condições de tirar as dúvidas como a gente está fazendo hoje, tá? Então, agradeço a todos e até a próxima aula e boa semana para vocês. Abraço. Tchau, tchau.